Bom, agora tá gravando, vou dar boas-vindas novamente para vocês. Sejam muito bem-vindos. Esse encontro vai ser diferente, vai ser uma entrevista. Eu me coloco numa situação em que eu não sei sobre assessoria de imprensa, não tenho experiência, mas eu trouxe uma série de perguntas para fazer para vocês, numa narrativa da gente entender o que é, os principais desafios, contar experiências que deram certo e o que a gente pode pensar para o futuro da assessoria, se vai ter, se não vai ter, enfim, dar uma solução interessante e inteligente para a área. Bom, antes de começar a primeira pergunta, eu queria que a gente se apresentasse com nome. Ok, muita gente, a maioria aqui a gente já se conhece, né? Mas a Lívia, por exemplo, não conhece a gente ainda. Então, e eu também me peguei não sabendo também de todas as experiências de vocês. Então, eu queria que vocês começassem com nome. Isso é rápido, gente, não é 5, 10 frases, não. É 2 frases. Seu nome, sua cidade e qual é a sua experiência em assessoria de imprensa, se você tiver. Se você não tiver, é só falar que não tem, ok? Mas não é o currículo. Tenho experiência em assessoria de imprensa em tal lugar por tanto tempo. Beleza? Porque senão a gente não consegue fazer tudo isso no tempo. Então, eu gostaria que começasse aí pela Eneida, passando pela Vera, Samanta, Márcia, Maria, Lívia, Nath, Rafael, Regina, Vândia, Silvinha e Adriana, tá? Então, rápido. O nome, a cidade e qual é a experiência que você tem no assunto. Oi, gente. Podemos começar? Desculpa, Vê, te interrompi. Então, Eneida, jornalista de Manaus. Eu faço assessoria de imprensa desde 2010. Tem uma caminhada para trás, mas a gente está falando de assessoria de imprensa, então, de 2010 para cá. Vera? Vera? Desculpa. Direcionar o teu áudio, Vera. Fiquei ouvindo e acabei paralisada. Bom, eu sou a Vera, tenho 30 anos de experiência em assessoria de imprensa, trabalho desde 1990 com isso. Na verdade, foi toda a minha carreira, né? E trabalho, sobretudo, com B2B, nas áreas de tecnologia, indústria, energia, indústria pesada, informática, etc. e tal. E já trabalhei em agências internacionais, pequenas agências, empresas e agências de governo. Então, por aí. Samanta? Olá, eu sou a Samanta, eu moro em Indaiatuba, interior de São Paulo, pertinho de Campinas. Trabalho com assessoria de imprensa há 15 anos. Já trabalhei em diversos segmentos, educação, saúde, esporte, enfim, já fiz de tudo. Eu faço muito evento, agora não mais, né, nesse momento. Só não política, porque eu não gosto. Então, eu nunca me aventurei nesse universo, porque não é minha praia. Beleza. Márcia? Verô, só completar uma coisa que eu esqueci de falar, que eu sou de São Paulo, capital, né? E que eu também, uma vez, tive a experiência de começar um serviço para um político, mas eu larguei, eu fiz orçamento e abandonei o serviço, que eu falei, não é minha praia. Gente, eu também tive uma experiência com político e não foi nada boa, foi bem ruim. Márcia? Não. Não. Eu tô com Agora sim. probleminha no fone. Eu sou a Márcia Demésio, eu trabalho com assessoria de imprensa, ainda trabalho, desde 2004. Fiz assessoria de imprensa no início para áreas de saúde, beleza, mas me fixei, né, a partir de uma campanha, a primeira campanha que eu trabalhei, eleitoral, em 2004, e trabalhei em vários órgãos públicos e também em várias campanhas. Eu só não fiz campanha para presidente e senador, né? E eu adoro trabalhar com política, apesar de tudo.
tive experiências muito boas e muito negativas também, mas faz parte do trabalho. Mas eu acho que eu sou a única aqui que gosta de trabalhar assessoria de imprensa com político, e se eu tiver oportunidade eu vou explicar por quê. Show. Maria Carolina? Boa noite, eu sou Maria Carolina Avelar, moro no Rio de Janeiro, capital, e eu estava fazendo as contas aqui, tem 7, 8 anos que eu trabalho com assessoria de imprensa, sempre em órgãos públicos. Show. Lívia? Oi, gente, boa noite. Prazer estar com vocês. Me chamo Lívia Rabani, falo de Cuiabá, Mato Grosso. Minha experiência, sempre trabalhei em televisão, mas tive experiências antes de caminhar na televisão com assessoria de imprensa de moda, beleza, na época que eu morava em São Paulo. Hoje estou assessora de imprensa de um órgão público, de uma agência de fomento do estado do Mato Grosso. E tive experiência em assessoria de imprensa na Secretaria de Segurança Pública também daqui. É isso. Prazer estar com vocês. Show. Nath? Eu sou a Natália, sou de São Paulo. Desde 2004 eu trabalho com assessoria de imprensa e não só, mas nesse tempo todo, de alguma forma, sim, principalmente nas áreas de construção civil, infraestrutura e decoração. É isso. Rafa? Oi, gente, tudo bem? Sou Rafael Bósio, sou aqui de Macaé, interior do Rio de Janeiro. Trabalho com assessoria de imprensa, apesar de ser fotógrafo, todo mundo sabe, a maioria sabe, mas eu trabalho com assessoria de imprensa há 6 anos, desde 2014. Trabalhei no Macaé Basquete, que disputou o Novo Basquete Brasil, NBB, por 3 anos, com assessoria no clube de esporte. Trabalhei na Secretaria de Esportes de Macaé e hoje trabalho na Secretaria de Cultura, me dividindo na assessoria de imprensa e na fotografia e produção de vídeo também. Todos esses trabalhos eu fiz as 3 coisas. Eu fotografava, produzia vídeo e fazia assessoria de imprensa. Hoje eu faço menos porque tem jornalista lá também, mas também participo da assessoria. Beleza. Vândia? Boa noite, gente. Sou Dorivândia Ribeiro, de Brasília, mas todo mundo me conhece por Vândia. Eu trabalhei com entidade de classe durante quase 10 anos. E em entidade de classe você faz tudo, né? Assessoria, reportagem, edita, faz tudo. Mas, assim, assessoria de imprensa a gente trabalhava muito menos. A gente trabalhava mais com pauta externa e reportagem mesmo. É isso. Beleza. Eneida? Eu já fui, né? Já foi? Já fui a primeira. Ô, gente, é porque misturou tudo aqui no meu Zoom. Mas então, falta quem? Pois é, faltou eu. Desculpa, gente, é que eu preciso me alimentar, por isso que eu fiquei off, mas eu vou falar. Eu sou Silvinha de Recife, sou assessora de comunicação do Centro de Informática da UFPE. A minha experiência vai desde o finalzinho de 2004 até os dias de hoje. E eu trabalho muito mais com comunicação institucional, englobando todas as frentes de comunicação, e a assessoria de imprensa é só uma das atividades que eu desempenho. E acho, só complementando, que muito mal atualmente, por conta das mudanças de veículo, enxugamento dos veículos, na verdade, né, dos espaços, do tempo e de um bocado de coisa. Então, eu sou uma das grandes interessadas em achar soluções para uma boa assessoria de imprensa hoje. Legal, Silvinha. Regina? Regina tá por aí. Oi, tô aqui. Boa noite. Boa noite. Tudo.
Bom, eu sou Regina Ferreira, sou de Salvador, trabalho na assessoria de comunicação do governo do estado da Bahia há 15 anos e tenho uma larga experiência, né? E sempre aprendendo nessa área de assessoria de imprensa. Bom, estamos devidamente apresentados. Eu sou a Verônica, tenho 1 dia de experiência de assessoria de imprensa. E, cara, vocês são muito feras, né? A Vera tem só 30 anos de experiência e eu tenho 30 anos de idade. Então, vocês veem aí que eu tenho muito a aprender com vocês hoje e acredito que todos nós temos o que aprender uns com os outros hoje, né? As minhas primeiras perguntas, no geral, as perguntas não precisam ser respondidas por todo mundo. Só quem quiser. Quem quiser responder, abre o microfone, sempre também dando espaço para quem ainda não falou, e assim a gente vai completando. As primeiras perguntas são conceituais, porque se a gente não for na base da coisa, a gente vai se perder, e eu acho que a gente tem que começar pela base. Quem é que pode me conceituar assessoria de imprensa? O que é assessoria de imprensa? Posso falar se vocês quiserem. Porque já andei fazendo muito isso no meu próprio serviço, vivo explicando o que é assessoria de imprensa e o povo nunca sabe o que é. Afinal de contas, o que vocês fazem, né? Bom, eu costumo explicar assim, que o assessor de imprensa, ele é o porta-voz entre a linguagem do nosso cliente, que muitas vezes é uma linguagem técnica e difícil, com o público que ele quer atingir, né? Que seriam os leitores de um jornal ou de um veículo. Mas ele serve como um tradutor entre a empresa e o jornalista, né? Então, eu sempre me vi fazendo isso, extremamente pesados e difíceis, transformando esse conteúdo numa linguagem simples e acessível para todos, né? Aí fazendo um trabalho de relações públicas, entrando em contato com a imprensa, para explicar o que é esse produto ou serviço ou pessoa que nós estamos promovendo, né? Para que o jornalista também possa compreender e levar para o seu público-alvo, que é o leitor final, né? Então, eu acho que o assessor de imprensa ele é um tradutor de coisas difíceis, de difícil compreensão, né? E é uma pessoa que está ali para enxergar oportunidades de pegar esses assuntos difíceis e traduzi-los de forma simples para o público leitor de uma mídia final. Não sei se concordam, mas assim, é mais ou menos a minha visão. A Vera colocou um ponto interessante, porque ela disse, assessoria de imprensa é ser porta-voz do cliente para o público dele, né? Um tradutor entre a empresa e a imprensa. E faz também um serviço de relações públicas com esse relacionamento de apresentar o produto à imprensa. E aí a pergunta que não quer calar. A assessoria de imprensa faz o trabalho das relações públicas? Qual é a diferença? Existe diferença? Assessoria de imprensa inclui esse projeto, essa função para ela mesma? Ou realmente vocês acreditam que tenha que existir o assessor de imprensa e o Relações Públicas, e qual é a diferença entre eles? No conceito do início da assessoria de imprensa, o assessor de imprensa era Relações Públicas. Tá? Então, o jornalismo roubou do Relações Públicas, do RP, essa função, esse trabalho. É a minha concepção, assim. A gente roubou deles esse trabalho, porque a gente se mostrou mais eficiente justamente no entendimento, muito mais do que na relação, porque é evidente que eles são experts nisso, mas no entendimento de o que é o jornalismo e quais as necessidades do jornalista, né? A Vera falou de porta-voz e de tradutor, enfim, eu acho que é isso também, mas não só,
né? Porque a gente também tem um lado de marketing, a gente também tem um lado de vender, né, a ideia, de vender a pauta. Então, não é só o receptivo e é também um ativo, né? A gente não é só passivo, a gente é ativo também, né? Nath, E acho e que tem o inverso disso. Eu percebo em várias situações que muitas relações públicas também fazem o trabalho do jornalista, de assessoria de imprensa. Então, há uma confusão aí, realmente, nas funções, né? Agora, a gente... Sim. Mas o jornalista sempre fez essa diferença, ou seja, diferenciar o que é RP, o que é o jornalista. São papéis diferentes. Então, acho que a gente tem que dividir, né? Dividir isso direitinho para até não confundir mesmo, porque há uma grande diferença entre o RP e o jornalista, né? O RP sempre foi visto mais com aquele profissional que faz aquele trabalho de marketing. O jornalista faz um trabalho de jornalista, de assessoria, de assessorar o seu cliente, não é isso? Então, há sempre uma diferença aí muito grande. Então, mas, Regina, nesse caso, por exemplo, quando você vai para um almoço com uma fonte, né? O jornalista vai no almoço com uma fonte e tem um assessor de imprensa ali, o assessor de imprensa, não, nesse momento, ele de forma alguma é jornalista. Ele não é jornalista nesse momento. Não é. O trabalho de assessoria de imprensa é extremamente eu acho que aí a gente tá falando da função do repórter, né? jornalista, claro. O repórter, o jornalista repórter. É o que a Nath está falando. Eu acho que aí você tem 3 coisas. Só vou colocar uma coisinha, Márcia, já te passo a bola. Eu acho que aí você tem 3 coisas. Você tem o jornalista, que trabalha no veículo, que é outra coisa. Aí você tem o assessor de imprensa e o relações públicas. Eu nunca tive problema no mercado de trabalho com essa diferenciação, porque sempre ficou muito evidenciado, pelo menos aqui em São Paulo, que o assessor de imprensa só com a imprensa. E o relações públicas, ele trabalha com os outros, comunidade em geral, instituições, governo, isso é trabalho do relações públicas. O assessor de imprensa não faz esse trabalho junto a esses órgãos governamentais. Não é trabalho do assessor de imprensa. O assessor de imprensa é um jornalista que atua junto aos jornalistas, como assessor de imprensa. O relações públicas, ele vai trabalhar com o governo, instituições, comunidades, né? Da fábrica, né? Exatamente. Eu nunca tive esse problema de mistura. A Vera colocou até o que eu ia falar, essa coisa e a Natália falou o nome certo, né? Os stakeholders. São os outros públicos importantes para aquela empresa ou pessoa, né? Agora, o assessor de imprensa, em função de toda a característica do mercado jornalístico, dos veículos de comunicação, né, com o passar do tempo, o assessor de imprensa ele passou a fazer milhões de coisas, inclusive produzir matéria para jornalista, que não tem equipe, arrumar personagem para o cara que está precisando, né? Então, o relacionamento do assessor de imprensa com os veículos de comunicação, com os jornalistas, ele ultrapassou, né, muito, por conta do cenário do mercado, aquele trabalho tradicional de que era, como a Natália muito bem colocou, porque a gente vende o nosso cliente para a mídia, né? A partir do momento que a gente leva um cliente nosso para almoçar com um colunista, ali é uma ação de relacionamento que está fazendo. Aliás, a assessoria de imprensa ela é fundamentada no relacionamento, né? Quanto mais você se relacionar melhor com os jornalistas da área, do nicho que o seu cliente atua, maior você vai ter a possibilidade, melhor possibilidade de ter espaço para ele, né? E uma coisa que eu acho muito importante, porque essa briga de RP com assessor de imprensa é uma coisa histórica, antiquíssima e tal, né? Eu acho que hoje nem se fala mais, porque hoje assessor de imprensa é jornalista e ponto, assim, acho que essa discussão... É verdade. Mas tem uma coisa muito importante,
né? Que muitas vezes, eu sempre usei isso como mote, porque eu também teve um período que eu empreendi como assessora de imprensa. Você fazer assessoria de imprensa é você trabalhar a sua credibilidade junto ao público que você quer atingir utilizando os meios de comunicação. O que é diferente, né? Como muita gente confundia também, o desconhecimento, a questão de publicidade, de fazer anúncio e tal, né? Então, o assessor de imprensa, desde sempre, a palavra é relacionamento. Você tem que saber se relacionar com os jornalistas, saber exatamente o público que o seu cliente quer atingir, né? E trabalhando, e fazendo tudo, porque jornalista virou um pau para toda obra, sim. Porque, como eu já falei, diante do cenário aí do mercado jornalístico dos veículos, né? Então, como houve essa mudança de cenário, tem muitas coisas que mudaram, mas muitas coisas continuam. O assessor de imprensa é babá, muitas vezes jornalista, e faz o trabalho, barba, cabelo e bigode para o jornalista, porque ele não tem tempo, porque ele tem 10 anos. Eu queria só falar um pouquinho a respeito, porque eu, como assessora de comunicação, por exemplo, eu englobo todas as atividades. Por isso que eu digo que a assessoria de imprensa é só uma das atividades que eu desempenho, porque toda a parte de relacionamento com outros públicos é minha, toda a comunicação interna, o endomarketing, que mistura um pouco da atividade do RH também é de minha responsabilidade, e a realização de eventos também é de minha responsabilidade. Então, eu, como jornalista, na verdade, eu me construí assessora de comunicação por conta das responsabilidades que eu fui assumindo. Mas aqui, o que acontece com relação ao que é assessor de imprensa e o que é RP, primeiro que a figura do RP ela quase é inexistente nas empresas de forma geral, porque o jornalista vem desempenhando essa função. Vocês têm como exemplo eu mesma, né, a partir disso. Mas, quando ela existe, é essa pessoa que está focada na comunicação interna e na realização de eventos. Tudo que é relacionado, de fato, à imprensa, relacionamento com a mídia, é realizado por um jornalista aqui, chamado de assessor de imprensa também. Era só isso. Eu, ouvindo a Silvinha falando, eu sou do endomarketing, eu sou dos eventos, eu sou da empresa. Eu falei, só faltou ser o SEO da empresa e que ter o lucro que merece, né? Bom, e aí, à medida que vocês vão falando, eu tô anotando aqui para a gente chegar a umas conclusões. Então, coisas interessantes que surgiram até agora. Contribuição da Nath, né? O jornalista, no início de tudo, lá atrás, roubou o trabalho da RP, né? Provou-se com mais relacionamentos entre a imprensa e assim fez do trabalho mais eficaz. A Márcia trouxe o ponto de que a profissão é fundamentada no relacionamento e a intenção é vender a credibilidade, a imagem do cliente nos meios de comunicação. E a Silvinha trouxe agora que é um ser multitarefa na comunicação interna. Pergunta capciosa, meus amigos. Chegou o marketing de conteúdo, né? Qual é a diferença entre assessoria de imprensa e marketing de conteúdo? As coisas estão se fundindo? Esse lance do marketing digital, essa coisa das mídias sociais, esse lance de estar na internet, por que está acontecendo? Os jornais estão fechando, né? Como o Silvinha falou no primeiro momento. As possibilidades de colocar o seu cliente na mídia tradicional está cada vez mais difícil. Em compensação, a gente tem as mídias digitais, né? O relacionamento com influenciadores, as grandes marcas na internet e muitas pessoas escrevendo o que... release é uma coisa, artigo é outra, Verônica. Mas será que a pessoa que está escrevendo o artigo com informações no estilo jornalístico, mas que no final das contas encaixa o produto ali no texto e produz, né, artigos para blogs, por exemplo, começa a construir um conteúdo de marketing? Ainda assim, vocês acham que tem uma parede dividindo as duas funções? Ou isso está se fundindo?
Opiniões? Posso responder? Depois sou eu. Por exemplo, eu trabalho na prefeitura. Eu vou dar um exemplo, claro, que eu acho que é mais melhor para entender. Trabalho na prefeitura de Niterói. E lá é separado. Temos o departamento de comunicação, temos as assessores de imprensa e um setor das mídias digitais da prefeitura. Um trabalho é completamente no caso de um órgão público. Né? Não é o assessor de imprensa que faz os O que, Márcia? Desculpa, eu não peguei aqui. Um trabalho é completamente diferente, que você disse? trabalho complemento, porque, por exemplo, o pessoal das mídias sociais, que faz as postagens, vídeos, vem com um áudio aberto que está fazendo a gente complementa. Por exemplo, os nossos releases que a gente escreve como base para fazer as postagens dentro do marketing de conteúdo. Entendeu? Então, o assessor de imprensa pode também adquirir essa habilidade de escrever para redes sociais, escrever artigos em blogs, SEO. Isso tudo é uma coisa que agrega ao trabalho do profissional. Né? Mas no caso de grandes empresas, saiba de algumas, existem departamentos separados. Sim. O assessor de imprensa ele continua o relacionamento da empresa com o de comunicação e existe a área digital que trabalha a divulgação da empresa com toda uma linguagem específica e requerida é usada pelas mídias. Então, o jornalista ele pode ter todas as ele vai em todas as mas eu ainda saiba agora, é claro que, por exemplo, o assessor de imprensa ele pode utilizar, buscar relacionamento com os influenciadores digitais, né? Isso tudo faz parte hoje do escopo do trabalho. Né? Então, o marketing de conteúdo e o texto jornalístico release, os dois são trabalhados. Né? E por mais que hoje os veículos estejam enxutos, mas ainda existem. Existem os grandes portais de notícia que trabalham com notícia, né? Não trabalham com marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo você utiliza em outras frentes, né? Para poder administrar, usar essa linguagem nas próprias mídias sociais do cliente, né? Mas os grandes portais de notícias existem, as TVs existem, ainda existem emissoras de rádio. Você pode fazer também ações com influenciadores digitais. Isso tudo agora, quer dizer, aumentou o universo para você trabalhar a imagem do seu cliente. Uma coisa não elimina a outra, porque o jornalismo não acabou e não vai acabar nunca. Né? Eu acho que Eu queria pegar carona nisso que a Marcinha falou, que acho que faz todo sentido, Marcinha. Só me dá licença um pouquinho, Silvia. Porque essa questão diminuíram os veículos de imprensa, etc. e tal, sim, diminuíram. Porém, eu acho que o espaço cavado ali dentro desses veículos é cada vez mais, por isso também, cada vez mais nobre. Cada vez mais valorizado. Então, um bom trabalho de assessoria de imprensa que consegue romper essa barreira e consegue levar o seu cliente para dentro de um jornal, de uma emissora de TV, enfim, tal, é mais valorizado ainda hoje, pode não ser percebido por muitos, mas trabalho nosso também fazer essa orientação, enfim, tal, e eu acho super importante, e é o assessor de imprensa que faz isso, não é o marketing de conteúdo. Eu acho que é que se estabeleceu mais um canal para a gente se comunicar com o cliente, com o nosso consumidor final. É como a colega falou, eu acho que nada substitui o poder do impresso, da TV e do rádio, porém eu acho que é um desafio para a gente ter um alcance maior. Às vezes eu trabalho numa agência de fomento,
Hoje, a agência de fomento, com essa pandemia, a gente tem lançado linhas de crédito emergenciais para ajudar os pequenos empresários. Então, o que eu tenho reparado? A linguagem muda um pouco, né? Por mais que você apure informação, você faz o texto, você coloca na imprensa, nada substitui, mas eu acho que quando você joga para o digital, você tem que vir com uma imagem diferente, você tem que vir com um texto diferente que chama atenção, porque é um outro tipo de público. E o digital, eu acho que ele tem que ter uma diferença do impresso, da TV, do rádio. Às vezes eu me pego nessa dificuldade, às vezes eu me pego querendo... A jornalista da assessoria querendo fazer o digital e às vezes eu acho que não cola. Essa dificuldade que eu tenho me encontrado às vezes. Mas eu acho extremamente positivo o digital, porque é mais um canal para gente atingir o nosso público e mostrar o trabalho, enfim, e o nosso cliente está se relacionando com todo mundo. Então, mas ó, vamos lá, por exemplo, quando você vai fazer um media training, que você vai ajudar o seu cliente a falar numa televisão, por exemplo, é totalmente diferente de como ele dá uma entrevista para um jornal. Isso já está implícito. É isso, assim, a gente acha que é um grande mistério, a linguagem da internet. A linguagem da TV é diferente da linguagem do rádio, que é diferente da linguagem de revista e de jornal, né? Então, não tem nada de misterioso nisso, é só diferente. A gente, entendendo isso, trabalhar essa linguagem, acabou. Acho que não tem muito mistério. Eu não concordo, eu acho que não é mistério. Eu acho que não é mistério. Natália, vamos cada um de cada vez. Depois da Silvinha sou eu, hein? Um de cada vez, senão a gente não consegue nem fazer a gravação. É Silvinha que tá na frente. Vai, Silvinha. Tá na fila. Sou eu. Do meu ponto de vista, eu acho que hoje o que diferencia é a técnica. A técnica e o meio que você está usando. Porque, só contribuindo com o que todo mundo já falou, o texto que vai como sugestão de pauta para a mídia não é o texto que deve ser usado na rede social. E aí é onde talvez o produtor de conteúdo, né, eu acho que engloba melhor, digamos assim, porque a gente tem problemas com essa coisa do marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo, ele se utiliza de um outro mundo de conteúdos, na verdade, de meios, né, para consumir esse conteúdo. E o jornalismo, ele tem a sua estrutura muito bem definida a partir da técnica de veículo por veículo, certo? Isso aí é onde está a história. E também concordo que, para mim, o maior desafio é conseguir espaço com uma boa pauta, porque você não sabe mais o que é que o editor, de fato, está buscando no veículo com uma pauta diferenciada. Então, agora mesmo, eu vou usar um exemplo que eu tive e eu aproveitei a questão da aula para fazer uma pergunta. A gente rendeu uma pauta no Jornal da Globo daqui, no NE daqui, né, que é o jornal de meio-dia, sobre a defesa de tese 500 de doutorado, no centro que eu faço parte. E o gancho que eu usei para vender essa pauta, que não foi vendida por mim, tá? Quem vendeu foi Silvio Meira, que ele, como é muito acessado por todos os jornalistas, basta ele cantar a bola que vai todo mundo em cima. Eu usei a questão da mulher, porque era uma aluna com uma banca só de mulheres, com um grupo só de mulheres para valorizar e incentivar outras mulheres a fazer parte da tecnologia. E esse foi o viés que eu trouxe, porque o número 500 ele é só relevante para quem está lá. Ele para qualquer outra pessoa não é um número que cause muita coisa, não. Não estou diminuindo a importância, mas a compreensão do todo, de entender o que são 500 defesas de tese defendidas, é muito para quem está na universidade. Então, eu tive que vender a pauta nessa abordagem no viés da mulher, certo? E aí, aproveitei e perguntei, e essa pauta estava para ir para o Nacional, para o Bom Dia. E perguntei a Beatriz, que é a repórter que faz as matérias do Nacional e que fez uma bela reportagem, porque pegou o gancho da mulherada para fazer isso.
Eu disse, Beatriz, está cada vez mais difícil. Como é que a gente faz? Ela sabe o que foi que ela respondeu para mim? Eu já perguntei a mais de um colega que é editor. Silvia, depende da cabeça do editor. Veja a resposta que ela me deu. Mas sempre que você tiver uma boa história para contar, oportunidade de vagas e outra coisa lá, depois eu até posso olhar para dizer a vocês, pode passar direto para mim, porque ela é repórter, ela não é produtora, é TV, né? Geralmente quem recebe é o editor, o pessoal da produção e ela só executa, mas foi o caminho inverso. Então, Silvia fez contato com ela, que é editora do Nacional e tem repórter do Nacional e tem força dentro da redação para conseguir cavar essa pauta. Né? Então, perguntei a uma amiga que é subeditora de economia aqui no Jornal do Comércio. Ela disse, não sei lhe dar resposta. Sim, como é que faz? Como é que eu consigo não sei lhe dar resposta? Não tenho essa resposta para você. E continuo sempre sem resposta. Porque até eu tenho dificuldade, porque como o Centro de Informática é uma fonte sempre procurada, sempre buscada, eu não preciso fazer muito follow-up, sabe? Eu já tive 2 estados de futebol, rendia mais de R$1 milhão de retorno de mídia só em notícia do Centro de Informática, na época que existiam os cadernos de informática nos jornais daqui. Eles não existem mais, eles são uma matéria dentro do caderno de economia, ou uma notinha em alguma coluna. É tudo que a gente consegue fazer nos tempos de hoje. Então, a minha dificuldade é, de fato, trazer algo que cause um impacto, e eu não tenho conseguido oferecer boas pautas. Geralmente, está sendo a busca deles, está sendo o caminho inverso. Né? E aí eu me favoreço do quê? A universidade, como tem muita coisa e é muito grande para dar conta de forma efetiva, o meu centro que tem a mim, que eu não sou servidora pública, eu sou só esse centro que tem uma assessoria contratada, uma assessora contratada, que sou eu, consegue ser esse ponto, né, que dá. Então, eu consigo ter relacionamento, inclusive nos veículos nacionais, porque tem essa estrutura organizada. Ainda assim, se o Centro de Informática quiser que eu cave uma pauta, eu tenho uma dificuldade grande. Na verdade, o que eu tenho usado é a estratégia da exclusividade, que eu detesto. Que eu não gosto. Eu só acho que exclusiva é obrigação do repórter, que tem que cavar a sua pauta. Se o repórter cavar a sua pauta como exclusiva, eu dou toda a ele. Agora tem que ser o trabalho dele, não o meu. Né? O meu é para todo mundo, todos os jornais. Mas assim, eu tive que mudar isso para poder conseguir vingar em algum lugar. Silvinha, mas olha só, placar matéria, pauta em TV Globo, é difícil desde que a TV Globo existe. Então, nunca foi fácil. E essa coisa de ter que dar nó em pingo d'água, em ter que inventar e buscar novos viés, isso aí. Eu me lembro que em 2004 eu fazia isso, né? Então eu falo, você tem que se relacionar mesmo, tem que tirar... E aí, quem é o editor? Sabe? Vamos tomar um café um dia, sei lá, né? Eu sei que... Não estou dizendo que é fácil. Mas, Márcia, eu posso te falar... Pessoal, peraí, só um minutinho. Aqui na ferramenta do Zoom tem uma opção para levantar a mão. Como muitas pessoas querem falar, então é só... clicar no nome, não é isso, gente? Em participantes, vê? É onde tem o reactions, aqui, ó. No reactions você tem o levantar a mãozinha para falar. Por exemplo, a Samantha fez aqui. Não, essa das reações vai ficar por poucos segundos e vai sumir. Em participantes, ela vai permanecer. Ah, sim, das reactions é tipo palminhas. Essas de levantar a mão para falar é onde você é dentro dos participantes. No seu nome, dentro dos participantes, você consegue no maisinho aí, né? Não é isso, gente? Tem embaixo, levantar a mão raise hand. ou raise hand. Tem levantar a mão e descer a mão aqui no mais. Beleza? Tem alguém que não sabe fazer? Beleza. Onde, e gente? assim a gente consegue estruturar melhor a nossa conversa. Samantha estava um tempão com a mão levantada, se você quiser falar, Samantha. E aí eu vou por ordem de quem levantar a mão aqui. Aonde que vocês falaram que é?
Eu também No não mais, saquei. Entra ali nos participantes, aí vai abrir a tela para você com todos os participantes. Aí você vai no final da tela, como que a Carolina falou o nome? É porque o meu mudou aqui. Rise Range. Isso. Aí levanta a mão ali. Eu até me perdi, gente, porque foram tantos assuntos, mas só até para dar uma luz para... Eu levanto a mão, ó. Dá para ver? Dá sim. Dá. Dá pra A Vera ver? não conseguiu. Vera, nos participantes, os meninos lá embaixo. O meu é no final, mais. tem escrito Isso. assim, mais. Eu fiz isso, mas não levantou, né? Apareceu para você? Apareceu sim. Apareceu. Tá lá, Uma mãozinha azul do lado do seu nome. Ah, o azulzinho. Tá, beleza. Apareceu a minha também? Beleza. Apareceu. Então agora Apareceu a minha? Apareceu, Regina. Show. Então, beleza, agora todo mundo sabe. Então, vamos com Samantha e aí, pela ordem aqui, a gente vai para quem levantar a mão, porque aí que a conversa tá calorosa, a conversa tá boa demais. Assim, Eu acho que venda de pauta para veículo seria um assunto paralelo, diferente, porque cada um funciona de uma forma. Eu vou falar uma coisa para você. Na verdade... Eu posso falar da minha experiência em televisão, né? Emplacar pautas de assessor. É assunto a paralelo. Só completando assim a ideia da preocupação da Silvinha, o que eu enxergo? Toda essa dificuldade que você falou e que todo mundo comentou, a gente sempre viveu, principalmente quando se fala em Globo. Como hoje a gente tem uma mídia digital muito grande, e quando eu falo mídia digital, eu falo em sites, blogs, não rede social. Rede social acho que é uma conversa à parte, é um universo totalmente à parte que não cabe ao assessor de imprensa colocar como prioridade dele. Pode ser uma consequência, mas não é uma prioridade. Então, o que eu, Samantha, faço? Eu trabalho muito com sites e blogs. Aí fala assim, mas às vezes é um site que nem tem tanta relevância. Por exemplo, em Campinas, para mim, tem um site que é o campinas.com. E é um site muito bacana porque eles usam SEO no site deles. Então, quando eu consigo emplacar um cliente lá com conteúdo, um release ou uma entrevista, esse meu cliente ele ganha uma relevância no Google que é fenomenal, fica por meses aparecendo ali. Então, isso hoje, diferente do que a gente vivia, eu acho que eu não tenho tanta experiência quanto a Vera e quanto outras pessoas aqui, mas eu passei por um período intermediário de assessoria de imprensa, né? Eu fazia clipe, recortava e colava no papel sulfite, era na época que eu comecei. Hoje você tem ferramenta que te manda o material, é fenomenal isso. Mas eu peguei uma mudança de cenário. Então, hoje, o cliente ele não quer só que a gente apresente para ele aquele relatório de você emplacou uma matéria no jornal tal que se fosse paga seria X. Não, ele quer assim, aquela matéria que saiu no site tal, levou para o seu site, para o seu blog, um público, sei lá, de 150 pessoas. Estou falando de um número pequeno. Então, gerou um tráfego de 150 pessoas, o que reverteu para você numa venda. Hoje, a gente, de assessoria de imprensa, consegue mensurar isso. E é uma coisa que eu estou estudando, não é uma coisa que eu tenho expertise. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, que é bem mais nova do que eu, tipo, 20 anos mais nova, então ela tem muito mais facilidade com isso e ela me ajuda muito. Por isso que eu fui estudar. Porque hoje o cliente, eu não trabalho com grandes empresas. Eu estou ouvindo a conversa aqui, eu estou vendo que tem pessoas aqui que têm um know-how de empresas bem maiores, órgãos públicos que são um pouco diferentes. Mas, na minha experiência, o que eu percebo é que o cliente quer vender, né? Nós não somos vendedores, e é horrível, né, a gente se colocar nessa posição pelo nosso ego de jornalista, né? Eu não sou um vendedor, eu sou um jornalista, um assessor de imprensa. Mas o resultado é o quê? Ele quer vender. Então, hoje a gente tem uma ferramenta fenomenal, que é o SEO, que nos ajuda a mostrar para o cliente, o trabalho de assessoria de imprensa está te rendendo grana. Então, talvez, Silvinha, eu sei que eu adoro quando o cliente sai na Globo. Infelizmente, a gente ainda tem essa, né? É a Globo, os principais jornais impressos do país. Mas se a gente comer pelas beiradas, talvez a gente traga um retorno para o nosso cliente, tenha muito mais relevância para ele do que 3 minutos na Globo,
antes desses 3 minutos, 2 horas e meia esperando. Muitas vezes, nós, assessores, sendo maltratados pelo produtor ou pelo repórter que vem fazer a matéria, e o cliente não fica feliz, porque às vezes aquilo que foi combinado não acontece do jeito que ele queria. E aí ele fica muito bravo, e para quem que sobra? Né? Enfim, é a minha pequena experiência, o que eu sinto. Procurar seu negócio, seu serviço, que eu vou ser sua cliente, viu? Por favor, aproveite para realizar, né, Vê? Aproveita, já vê que seu peixe... Eu quero aprender tudinho direitinho, porque qual é a dificuldade para deixar vocês falarem? É que eu preciso, inclusive, me preparar para mudar a cabeça do meu cliente maior, que é o Centro de Informática, que usa como referência a mídia tradicional. Certo? Então, é um trabalho de formiguinha. Eu preciso, na verdade, começar a mostrar esses outros resultados e mostrar a relevância e o impacto. Na verdade, a estratégia que eu uso é que a gente é mídia e que eu estou trabalhando a mídia do Centro de Informática. E isso tem funcionado, porque aí eu estou na rede social e aí, assim, eu tenho, claro, a facilidade de ser uma fonte sempre procurada, certo? Isso aí é uma coisa que eu tenho total consciência que isso me beneficia. Se eu for trabalhar para um pequeno, talvez, por isso que eu não pego, por exemplo, a atividade de assessoria de imprensa como extra, como freela, porque eu não me sinto segura, porque eu não tenho a mesma facilidade que eu tenho dentro do Centro de Informática, que está sempre sendo procurado. Eu queria só complementar a fala da Samantha, que eu acho, primeiro, que tem uma relação muito importante, assim, com material adequado para o tipo específico de veículo. E segundo, que tem essa relação de assim, por exemplo, aqui em Manaus, a gente, claro, tem a transmissora da Globo, tem G1, mas tem trocentos sites, tem muitos sites de notícia aqui. Então, às vezes, eu acho que vale mais a pena, a gente investe mais em colocar nesses sites que vai dar uma grande visibilidade do que ficar ali perdendo tempo para colocar na TV Amazonas, que é a retransmissora da Globo, entendeu? Você fica lá brigando para conseguir placar a tua matéria e não consegue. Então, assim, eu acho que o caminho é esse, são esses sites, por exemplo, tem 2 emissoras grandes de rádio aqui, tem uma delas, que é do Ronaldo Tiradentes, que se tu conseguir colocar nessa rádio, todo mundo vai ficar sabendo, entendeu? Então, eu acho que a gente tem mesmo que fazer essa mudança de visão, Silvinha, assim, sabe? De achar que tem que botar na Globo, que tem que botar nos grandes, porque tem uma porrada de pequenininho, e esses pequenininhos, de repente, dão conta de fazer o trabalho que a gente precisa que seja feito. Pessoal, logo quando terminarem de falar, baixem a mãozinha, só para eu entrar aqui numa ordem. A Maria Carolina levantou a mão, como ela ainda não falou, eu vou dar a vez para ela, tá bom? Maria Carolina? Nossa, eu esperava ser a última a falar. Obrigada. Eu estava refletindo aqui sobre tudo que eu estou ouvindo e compreendendo a aflição da Silvinha, né? De mostrar para o cliente, entendo bem o que é isso. Talvez uma alternativa seja pegar os números desses menores, de onde é possível, onde está sendo possível, e mostrar que eles têm alcance, mostrar que eles têm repercussão. Aqui no Rio de Janeiro isso acontece muito. Às vezes a pauta não vai para o maior de primeira, mas ele vai para menores que têm um alcance que a gente nem imagina. É mais local, é num bairro, é numa região específica da cidade. E talvez fazer uma apresentação mostrando para ele que o alcance não é o que ele está esperando, mas é o que ele não está conseguindo ver, né? Depurando isso mesmo para ele, possa ser uma forma de mostrar que, olha, está tendo trabalho e está tendo resultado, né? E mastigar isso, porque o cliente às vezes realmente está com a mentalidade como muitos de nós e como a sociedade, né? Ainda achando que a gente está num outro momento em que se você não está na Globo, você não está sendo visto. E isso não é mais verdade. Às vezes você está na Globo e não está sendo visto. E às vezes você está em um monte de canais menores, segmentados, mas que o público com quem você precisa falar está atento e está recebendo a mensagem. Obrigada.
A Regina também foi desde o início, ela queria comentar. Regina, você tá aí? Oi, tô aqui. Estão ouvindo? Sim. Imagine essas dificuldades todas que temos, né, de mandar a pauta para os veículos e não conseguir, muitas vezes, que os veículos possam enxergar que ali é uma boa pauta, né? Meu chefe sempre diz, tem que ter criatividade, pegar a pauta, virar de cabeça para baixo e encontrar ali alguma coisa que possa atrair para que seja, né, seja colocada na mídia. E outra coisa que eu queria ressaltar também, sobre a linguagem das redes sociais, né? A linguagem diferente do impresso, todo mundo sabe disso, né? Mas a linguagem é mais, quando a gente fala em redes sociais, sabe que a linguagem é bem mais curta, não é uma linguagem propriamente jornalística, né? É só isso. Beleza. Vera? Acho que tem alguns aspectos aí do que todo mundo falou que dá para estar com algumas ideias aí. Eu trabalhei ao longo desses anos com todo tipo de empresa, desde pequenas até grandes multinacionais como Siemens, Alstom. Eu era gerente de comunicação esses últimos anos e o meu trabalho, diferente da Silvinha, sempre o departamento de comunicação sempre fui eu e um estagiário. Então eu fazia tudo, desde clipping, relatório, atendimento ao cliente, venda de pauta. Nós trabalhávamos com empresas, pequenas, médias e grandes empresas francesas que queriam aparecer na mídia, que queriam estar na pauta. Isso nesses últimos anos, né? E eu acho que primeiro que se inverte um pouco a questão, assim, você tem determinados assuntos que se destinam melhor a determinados veículos, né? Então, por exemplo, não adianta pegar um ministro que saia num blog local, ele não vai ficar feliz. Então, se for um ministro, ele vai querer um jornal, tem que ser uma mídia nobre, né? Aí, nesse caso, respondendo a Silvinha, todos os grandes veículos, tipo Exame, Veja nem se fala porque é impossível de conseguir Veja, mas Exame, Valor Econômico, Estado de São Paulo, todos estão trabalhando com exclusividade. Ninguém mais trabalha com divulgação de release em massa, não funciona mais, simplesmente. E conforme o produto, às vezes você tem um produto extremamente técnico e desinteressante para a maior parte do público, você é obrigado a apelar para as revistas técnicas, revistas industriais e tudo, porque é só nesse nicho que realmente vão interessar, né? Quando a gente dá a sorte de ter uma pauta de um cliente que pode ir para uma agência de notícias, então o céu, porque se sair numa agência de notícias, que nem uma agência de Estado, ou uma Reuters, ou qualquer outra agência de notícias, isso vai ser multiplicado por 1000, porque vai sair tudo quanto é jornalzinho do interior do estado, você vai ter um monte. E o pior é que o cliente hoje não se contenta mais com uma matéria de clipping só. Ele quer 10, 15, ele quer KPIs que elevem o público, a visão do público dele. Então, assim, não dá mais para trabalhar com uma coisa só. Eu, por exemplo, eu era a community management, a que postava, a que mesma comentava, a que fazia o relatório, que saía até de tudo. Quer dizer, hoje o assessor de imprensa ou do gerente de comunicação, do jornalista que está dentro da empresa, coisa desumana, porque você tem que ter, primeiro, você tem que se atualizar. Uma técnica, uma ferramenta nova que saiu, tudo. Então, você tem que estar todo dia atualizado, você tem que estar todo dia correndo atrás do resultado, vendendo pauta. É por isso que eu estou abandonando a assessoria de imprensa, eu não estou aguentando mais, entendeu? Porque é desumano o negócio. Então, você tem que ter um grau de... Você estabelece as KPIs, você vai convencer o cliente que as KPIs estão corretas, você vai correr atrás das ferramentas para levantar essas KPIs. Hoje, a gente tem algumas das ferramentas aqui em São Paulo, eu não sei se vocês têm nos outros estados, mas, por exemplo, o pessoal da ferramenta do Comunique-se, eles eram uma base de dados
para divulgação, né? Hoje eles têm outros produtos, e eles têm inclusive um produto que chama Dino, que é um produto que eles fizeram determinados acordos, né, com alguns veículos, e eles têm um computador na redação que faz sugestões de pauta. Então, o cara está procurando lá uma pauta de educação, ele vai no computador que tem o Dino, ele vai ver se tem uma pauta que lhe interessa lá. E eu já vi matéria saída na revista Exame, recolhida do Dino. Então, assim, são tantos buracos por onde entra e sai informação, que o coitado do assessor, ele é um em 1.000.000 procurando a atenção daquele jornalista. Nossa, né? Vera, você falou do E, assim, Dino, cara. Quando eu estava muito louca com Realize, eu paguei para eu mesma fiz uma matéria sobre mim mesma no Dino. E aí a única coisa que me serviu enquanto cliente, porque eu era cliente e a dona do release, enfim, foi tipo, eu quero sair na mídia, como é que eu faço? Eu escrevo esse texto aqui e eles me dão a garantia de sair, sei lá, em 30 jornais, portais, eu pegava o melhorzinho, porque a maioria é horrível, a maioria do Dino é muito ruim, e aí eu pegava lá o melhorzinho e soltava nas mídias sociais do tipo, olha só, tô bombando, sai na mídia. Mas eu mesma tinha escrito aquilo, cara. Então... Mas você imagina, quer dizer, agora você tem veículos que não dão bola para isso. Agora, você tem clientes que sabem a diferença entre sair num exame e sair num blog do interior. E esse cliente, ele não se contenta com qualquer coisa. Ele quer, às vezes, ele quer exame, ele quer valor econômico. As melhores pautas que eu vendi até hoje, que eu consegui, foram através de um excelente relacionamento de anos com jornalistas, pessoas que eu sempre tratei com muita ética, de quem eu sempre dei a total liberdade de publicar ou não aquilo que eu divulgava. Então, eles sempre me davam esse feedback. O seu trabalho é muito ético. Então, pela respeitabilidade, a gente acaba conseguindo algumas pautas, mas também não é tudo. Depende muito se casar. A pauta que você quer abrindo na mídia. Então, a gente é obrigado a recorrer às mídias sociais, e eu vou dizer que a gente está numa fase total de convergência, porque o assessor, peguem um anúncio, vão lá no LinkedIn e peguem um anúncio de assessor de imprensa. Se vocês acharem um anúncio de gerente de comunicação que não te exija mídias sociais, relacionamento com a imprensa, análise de conteúdo, análise de KPI, análise de não sei o quê, análise de conteúdo, etc., o cara não tem um emprego. Ou seja, ou você faz tudo, ou você nem entra na história, né? Então, nós somos hoje aquele 1.001 utilidades, é o bombril mesmo, e está ficando desumano, porque se você tem uma pauta maravilhosa, que nem eu era assessora da Siemens na área de TI, eu peguei uma época maravilhosa, a entrada do GSM no Brasil, eu não precisava nem ligar para o jornalista, eles me ligavam, repercutir, como é que é o GSM aqui, não sei o que lá, maravilha, o melhor dos mundos, o cara te liga, né? Agora, hoje em dia, ninguém quase te liga, só se for realmente um contato com quem você tem trabalhado há anos e que ele sabe que você é uma fonte e que você pode ter algum... Vera, eu quero uma coisa da França, você me conta. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo, né? Mas hoje em dia a gente está convergendo tudo. Eu acho que virou um grande saco de gato. Quem não trabalhar com marketing digital, quem não trabalhar com mídia social, quem não fizer conteúdo, quem não tiver ferramentas de mensuração de blog, de site, de mídias sociais, etc., está ferrado. Porque não consegue atingir e satisfazer esse cliente que é o Deus. Cada vez mais, para te dar R$1.000, ele quer, ó. Muito bom, Vera. Eu queria chamar agora a Nath, a Nath que está com a mão levantada, em seguida vai ser a Márcia, depois vai ser o Rafa. Quando a Silvinha falou dessa coisa assim, eu acho que não gosto de trabalhar com pauta vendida com exclusividade e tudo mais, fiquei pensando nas minhas experiências, né? E a Vera falou um pouquinho sobre isso agora, mas eu queria pontuar também o meu ponto de vista, assim. Eu acho que a gente tem uma situação que complica muito, que é o seguinte, timing.
timing. Nem sempre a necessidade do veículo, o interesse do repórter está colocado no mesmo instante que você tem à disposição, ou que você produz determinado conteúdo, né? Então, eu acho que a única forma de você resolver isso é com aquilo que a gente vem falando desde o começo, Marcinha falou bastante sobre isso, enfim, relacionamento. A gente tem muito relacionamento estreito, relacionamento justo, honesto, com aqueles que são os caras da grande mídia, né? É ali que a gente vai, é ali que a gente vai vender. Eu acho que a venda de pauta exclusiva, hoje em dia, pelo menos do meu ponto de vista, e principalmente se você trabalhar como assessor de imprensa num estilo mais boutique, sabe, mais personalizado, enfim, é fundamental e te rende sempre coisa boa. Nunca sai porcaria, sempre sai um belo resultado ali. Já fiz muito isso, enfim, com veículos internacionais, inclusive, Wall Street Journal, imagina, já fiz muito com Reuters, já fiz muito com a Agência Estado, enfim, que tem essa coisa de replicar, e isso é fora de série, mas você cavar uma pauta na Exame, uma pauta no Valor Econômico, uma pauta na Folha de São Paulo, principalmente, que, o caderno de economia hoje em dia da Folha de São Paulo é ridiculamente mínimo, né? Mas todo empresário, todo CEO, todo CFO de qualquer porcaria de empresa ainda tem aquilo como um paradigma de jornalismo, enfim, tal. Então, eu acho que eu prezo muito por isso, assim, e a gente só consegue fazer isso se a gente tiver conhecimento total de como é que funciona, de quais são os interesses, de quem é o repórter, do que ele gosta, de como que você chega nele e de que momento que você chega nele, inclusive do dia, né? Do dia. O horário que você vai ligar para ele, eu tentar falar com ele. Então, acho que tudo isso são conhecimentos, né, expertises que a gente vai acumulando ao longo dos anos, tal, e que faz da gente grandes assessores de imprensa. Acho que é isso. Beleza. Márcia? Eu ia falar um pouco sobre isso que a Natália acabou de pontuar, né? A gente tem aquela coisa, né, que a Silvinha falou, o exclusivo tem que ser o repórter que apresenta, legal, mas na vida prática não é assim que funciona, né? E eu, como assessora de imprensa, eu adorava preparar uma pauta, assim, mas às vezes passar dias ali preparando uma pauta específica para aquele veículo ali que eu sabia, quer dizer, eu tinha pelo menos uma ideia de que o editor, quando visse, ou aquele repórter que tem mais influência dentro da redação, porque tem isso também, né? Tem os repórteres que mandam mais que editor. Isso a gente sabe, e no caso, aí, como a Silvinha citou da Beatriz Castro, né? Com certeza, lá na TV Globo Nordeste, ela é uma puta influência, por isso você conseguiu emplacar a pauta com ela. E, claro, você fez um trabalho fantástico, que foi mudar, dar uma cara totalmente diferenciada por uma pauta que ninguém iria comprar, como você falou, que era um assunto que não é de interesse, mas quando você colocou um foco em cima das mulheres, né, chamou a atenção, e com certeza a Beatriz Castro, apesar dela não ser editora, mas ela vende as pautas dela também, ela liga para assessor de imprensa, tem grandes repórteres que trabalham muito melhor do que aquele bando de produtor que tem dentro da TV Globo, né? Então, que você vende uma pauta, fica ali, o cara não te dá resposta, e aí, de repente, você tem uma pauta boa, consegue, ele bate um papo com o André Trigueiro da vida, aí o cara bota no programa dele, bota na Globo News, bota... Né? Então, o trabalho de assessor de imprensa, ele, como a Vera falou, né, ele é um trabalho muito sacrificante, né? E o cliente cobra, o cliente quer sair no Fantástico, quer sair na Veja, quer sair no Jornal Nacional. Isso aí a gente tem que ter jogo de cintura,
E tem um ponto muito interessante, que eu acho que foi a Samanta que colocou. Muitas vezes, você trabalhar uma pauta primeiro num site pequeno, num blog, que aparentemente não é lido, não tem tanta audiência, os repórteres de grandes veículos, eles estão lendo esses blogs, eles estão lendo esses sites, e muitas vezes eles te procuram por causa de uma matéria de um cliente seu que saiu no blog, no site e tal. Aqui na Prefeitura de Niterói, a gente tem um trabalho muito bom, precisa ter, por exemplo, com os veículos locais. Niterói é uma cidade que tem uma característica até hoje de muito jornalzinho de bairro, né? Aqueles jornais que são distribuídos, que o pessoal deixa na portaria dos prédios para distribuir. Esses jornais, eles são assim, um manancial de pautas, os jornais de bairros do Globo, por exemplo, fantástico, né? Então, às vezes, você consegue atingir um grande veículo distribuindo matéria num site que você acha que não vai ter tanto retorno assim, mas o bom repórter, aquele cavador que está buscando boas matérias, boas pautas, ele está ali. Às vezes, um post numa rede social vira uma pauta para a TV Globo, né? Por isso que a rede social, como a Vera falou hoje, você tem que trabalhar a coisa de forma convergente mesmo, porque um post é capaz de produzir uma matéria de super interesse, com um post de interesse público, alguma coisa que interessa a audiência ali do canal de TV, né? Então, você tem que jogar nas 11 mesmo, né? E relacionamento, gente, telefone, não tem jeito. Por mais que exista hoje WhatsApp, tal, mas o velho e bom telefone, num horário em que você acha que o cara ainda está buscando as pautas, bater aquele papo. Às vezes, você conhece o repórter, vai tomar um chopp no fim de semana, sei lá. Né? Eu tenho muitos repórteres amigos, né, desses anos todos que eu trabalho, e é muito bom quando você chega, né, no estado da arte de você virar referência e o cara te ligar e te procurar. Mas é um trabalho muito longo, muito, sabe, é muito braçal mesmo, muito telefone, muita saliva, e aproveitar, sim, a mídia pequena, porque hoje, como os repórteres não vão para a rua, a maioria, né? Na TV, o cara tem que ir para a rua, mas muitas vezes também o cara, enfim, nem para a rua vai, jornal principalmente. Então, a mídia pequena, ela também tem que ser trabalhada de forma estratégica, muitas vezes como a primeira vitrine que você tem do trabalho do seu cliente. E está ali tomando expor do cliente, não tem jeito, o cara quer trabalhar lá em cima, né? E só quer os grandes veículos, mas ele vai, enfim, você vai trabalhando, tomando esporro, às vezes o cara te demite, entendeu? E eu já demiti clientes também, porque tem pessoas que viajam, então a melhor coisa do mundo é você demitir o cliente, assim, é sensacional, é um orgasmo que dá quando você demite aquele cliente nojento, né? Mas é difícil, o trabalho de assessor de imprensa nunca foi fácil, desde que ele existe. Né? Complementando aqui o que a Márcia falou, antes de... Opa, desculpa, Márcia. Tempo que nem tinha assessor de imprensa ainda, foi uma coisa que ficou forte, gente. Eu passava por cima dos assessores de imprensa. Eu sempre trabalhei, eu trabalhei num grande jornal aqui do Rio de Janeiro, que já foi um grande jornal, que é o Jornal Dia. O repórter, se ele quer o telefone da fonte, ele não quer se ele puder passar por cima do assessor, né, ele passa. E a gente, como repórter, fazia isso. Epidemia de dengue em Niterói. Eu ligava direto para o secretário, que me dava os números primeiro que todo mundo. O assessor ficava puto, eu falava, querido, me desculpa, mas o seu secretário está ligando para mim, inclusive. Né? Então, isso é um trabalho realmente muito... Chega a ser desgastante, não é fácil, você tem que realmente gostar muito disso, sabe? Quando você consegue emplacar uma pauta que você confia nela, que você tem certeza que ela é uma pauta de utilidade para as pessoas que vão assistir, que vão ler, né? É bom demais, assim, por isso que eu sempre falo que eu sempre gostei de ser assessora de imprensa, por isso, apesar do trabalhão que dá, né? Só dando um exemplo aqui do que a Márcia falou, mas que está vindo desde da Vera, né, e da Samanta, essa coisa de trabalhar com pequeno.
Teve uma repórter de algum jornal da Bahia, eu vou até pegar o nome para perguntar se a Regina conhece, que me mandou mensagem no inbox do Instagram, porque ela tinha entrado no meu perfil no Instagram e visto as listas que eu tinha feito no período mais crítico da pandemia, que era 12 oportunidades de trabalho remoto em pandemia, na crise do coronavírus. Aí eu fiz outras sobre não sei quantos aplicativos para aumentar, não sei o que, em tempos de coronavírus. E aí eu fiz uma série disso, tipo, fiz só o carrosselzinho com as imagens, com as dicas. Só isso. A mulher foi lá, viu que aquilo ia render uma pauta e entrou em contato comigo falando, cara, posso usar seu material? Não era para me entrevistar, não. Era tipo, posso usar seu material para ser uma pauta para o jornal? Era um jornal da Bahia, mas eu não tenho certeza do nome, posso ver depois. Cara, olha só que louco. E eu tenho o quê? Sei lá, 10 mil seguidores, o que hoje não é muita coisa vista o que o povo tem, né? Querendo ou não, é um perfil bem pequeno, mas com uma pauta, um post realmente provou que poderia ser pauta para um grande jornal, né? Agora eu queria passar a palavra para o Rafael. Depois você me fala quem foi, viu? Falo sim. Depois passo o nome e o nome do jornal. É só procurar ali no meu negócio. Tranquilo. Oi, gente. Vou dar minha colaboração aqui. Estava só ouvindo aqui essa aula de vocês. Só fera. E, bom, eu não vou muito chover no molhado nessa parte do marketing de conteúdo, da assessoria, de como é importante trabalhar junto e fazer as duas coisas no tempo que a gente está hoje, mas eu queria trazer só algumas perspectivas daqui da onde eu moro, daqui de Macaé, uma cidade pequena, que são até bem diferentes de perspectivas de capital. Por exemplo, a Márcia deu exemplos aí da Prefeitura de Niterói, do Jornal Dia e tudo mais. E eu vou trazer algumas perspectivas aqui de cidade pequena. Teve 2 momentos aí que eu tive que sair rápido ali para casa e eu não peguei todas as falas. Se eu repetir alguma coisa, me desculpem aí, tá, gente? Quando eu trabalhei na assessoria de um time de basquete aqui em Macaé, 2014 até 2017, mais ou menos, foram 3 anos. Aqui em Macaé tem jornais pequenos, né? Os jornais são bem pequenos e tudo mais. E aí a gente tinha muita dificuldade para colocar as matérias nos jornais, principalmente, algumas matérias nos jornais, principalmente porque as matérias que tinham que sair nos jornais tinham que ser escritas por mim, que era assessor de imprensa da equipe. Então, assim, aconteceram algumas situações bem complicadas, porque assim, eu trabalhei num jornal, no meu primeiro estágio, um jornal da cidade, chamado Diário da Costa do Sol, e é o segundo maior, entre aspas, assim, né, com o Debate, que era o principal, mais tradicional. E aí do Diário eu fui embora para o Rio, trabalhei no Lance, no Globoesporte.com, e voltei para Macaé para assessoria. Quando eu voltei para Macaé, uns 4 anos depois, eu fui para o basquete, e aí o repórter que era do Diário, curiosamente do jornal que eu trabalhei, ele sempre ia nos jogos de basquete que eram à noite, o jornal fechava cedo, então às vezes ele não ia para o jogo, mas ele ficava na redação só esperando aquela matéria fechada do jogo para poder eu mandar as fotos e mandar as notícias ali no zap do placar para ele colocar para sair no jornal no dia seguinte. E os jornalistas do outro jornal, eles não tinham essa preocupação, né? Então, a matéria saía no Diário no dia seguinte, no Debate. E eu, por ser sozinho na assessoria, eu não conseguia escrever a matéria a tempo de sair no jornal. E eu queria até escrever porque era interessante para a gente que saísse. Mas aí, por exemplo, o jogo era quarta, no Diário saía quinta, no dele saía sexta. Aqui eu tinha que escrever para sair no dele na sexta-feira. Então, começou a criar um clima muito desgastante ali, porque do dono do jornal achar que eu fazia a matéria, mandar para o Diário e não mandar para o dele. E do meu chefe falar assim, eu sei que você está fazendo o melhor que você pode, inclusive é muito meu amigo hoje, mas assim, tenta fazer alguma coisa para que isso não aconteça assim. E simples, ele só precisava disponibilizar um jornalista para tentar. E eu tive que ir lá conversar.
E aí ele ofereceu, inclusive, uma coluna no jornal para a gente colocar o que a gente quisesse. Assim. Só que o que acontece nos jornais pequenos? A parte política dos jornais pequenos, eles fazem muito seriamente, né? Eles fazem muito seriamente a parte política. Mas a parte de cultura, a parte de lazer, a parte de esporte, toda a outra parte de saúde, eles querem o trabalho pronto. Então, se você tem um cliente, às vezes, da saúde ou do esporte e tudo mais, numa cidade pequena, é fácil você colocar no jornal, mas você tem que fazer a matéria. Você tem que fazer, você tem que escrever, você tem que colocar. Por um lado é bom, porque você saía nos jornais exatamente o que a gente queria. O tom que a gente queria sair nos jornais. Mas, por outro lado, a gente tinha que ter mais braço para poder fazer, porque eu tinha que fotografar, eu tinha que cuidar dos placares no intervalo dos tempos do basquete, eu tinha que lidar com a imprensa que estava ali, que era televisão, normalmente era televisão que estava ali, e rádio, jornal impresso, só o Serginho desse jornal que ia. Então, assim, isso é uma perspectiva que, às vezes, quando a empresa tem nessa área, né, tem mais braço, ele consegue, muitas vezes, colocar nesses jornais pequenos, porque eles não têm braço para fazer. Então, se você tem um pouquinho de braço para fazer, você consegue colocar o que você quer. Mas eles não querem disponibilizar o jornalista dele para estar ali, para fazer. Então, isso é um exemplo assim, né? Então, e aí, quando esse exemplo do basquete tinha muito, porque quando a gente viajava, por exemplo, para jogar fora, por exemplo, eu viajava com o time, ia para São Paulo, no interior de São Paulo, rodava bastante, eu produzia os offs para a rádio e eu produzia os vídeos para sair nos jornais daqui, né? Então, assim, tinha Globo fora, tinha Globo, por exemplo, a gente ia jogar contra o Franca. Em Franca, em Bauru, tem a Globo local. Mas eu produzia todos os VTs que saíam no jornal daqui. Era muito desgastante, mas saía praticamente no tom que a gente queria. Então, assim, eu queria trazer essas duas coisas porque eu acho que é bem legal a trazer. Uma é que a gente acaba tendo que fazer essa produção de conteúdo, esse conteúdo, e muitas coisas a gente fez, por exemplo, eu fiz no Facebook do Macaé Basquete, ou da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Esporte, e às vezes algum veículo, vou dar um exemplo, teve um jogador de futebol que ele foi assistir o jogo do basquete e o filho dele foi no intervalo, acertou a cesta e ganhou a bola do jogo. E eu tirei foto dele ganhando a bola do jogo e fazendo a cesta. E o pai dele, que é um jogador profissional de futebol até hoje, o pai dele postou no Facebook dele a foto do filho com a bola de basquete, dormindo com a bola de basquete. Eu peguei essa foto dele, peguei a foto que ele ganhou, botei no Facebook e botei uma frase ali, né, um parágrafo, né, dizendo que ele tinha ganhado e dormiu com a bola abraçada de basquete abraçado. E aí isso saiu, por exemplo, na Globo, saiu no site da NBB, então rodou o Brasil todo, uma simples foto ali, né? E aí a gente sempre estava muito atento a isso, de não deixar de produzir as coisas na nossa rede, mas a gente tinha que, para a cidade pequena, tinha que produzir praticamente como se fosse o repórter daqueles veículos ali. E isso, se você não tivesse braço, era muito desgastante, porque às vezes você tinha que fazer para todos os veículos, mas era o que dava resultado. Acho que é só uma colaboração aí do que a gente vive aqui no interior, que eu acho que é legal, assim, porque às vezes você tem um jornal pequeno no bairro ali, por exemplo, em Niterói, alguma coisa, e às vezes uma das coisas que eles querem, de repente a Márcia pode até falar mais do que eu, a Vera, as coisas que eles querem é que você escreva realmente a pauta para eles, porque eles não têm braço para isso. É isso, Vera. Colaboração aí com o grupo. Show, Rafa. Obrigada. Pessoal, é o seguinte, nosso encontro hoje ele vai ter no máximo 9h50, ou seja, que vai dar quase 2 horinhas de encontro, que costuma ser uma, né? Mas tá tão gostoso, tá tão legal o nosso papo, só que eu realmente não posso estender mais do que 9h50. Então, nós temos aí 15 minutinhos. 4 pessoas estão com as mãos levantadas, mas eu vou fazer a última pergunta para a gente encerrar
E aí as pessoas que estão com mãos levantadas façam suas breves considerações, já respondendo a pergunta. Beleza? Então, a Samantha, a Vera, a Nath e a Márcia vão fazer as considerações finais, já respondendo aí a pergunta, e vamos tentar que as 4 pessoas se encaixem nos 15 minutos, tá? A pergunta final é: como que você imagina o futuro desse trabalho de assessoria de imprensa? Esse trabalho ainda vai existir? Vai ser engolido por outro? Como que você imagina? O que vai mudar? O que já está mudando? Enfim, vamos colocar em uma perspectiva de futuro para esse trabalho, beleza? Então, vou começar com Samantha. Tá, vamos lá. Bom, só o que eu queria comentar que ficou no ar com relação à rede social, uma dica que eu uso bastante, né? Quando eu vou trabalhar um release de um cliente, eu crio um post e eu uso uma dezena de grupos que existem no Facebook. Eu acho que muitos aqui devem fazer isso também. Inclusive, se quiserem, eu posso compartilhar uma lista que eu tenho com os links desses grupos todos que eu entrei neles. E aí eu crio sempre um post com uma imagem bacana, divertida, dependendo do cliente, para poder divulgar. E eu já fechei muita pauta por ali, né? Eu entendo que aqui a gente tem algumas pessoas que trabalham com clientes maiores, que tem essa questão mesmo do estar em grandes veículos, mas a realidade hoje, pelo menos para mim, são clientes menores, clientes que precisam de audiência, que precisam de engajamento. Então, essa estratégia funciona muito. E falando do futuro da assessoria de imprensa, eu sou suspeita para falar, porque a assessoria sempre foi minha paixão. Eu saí de jornal, eu entrei em jornal já pensando em assessoria. Eu saí de jornal e já entrei em assessoria de imprensa. Meu primeiro cliente foi um rodeio, que é na minha cidade, em Indaiatuba, e para quem eu trabalho até hoje, isso já tem 15 anos. Eu acredito que vão ficar no mercado os profissionais que conseguirem se acompanharem essa evolução. Pelo que eu ouvi aqui, todo mundo tem um pouco do que está acontecendo e está conseguindo acompanhar. A gente não consegue fazer tudo, né? A Silvinha, ela é assessora de comunicação, então ela tem que fazer tudo. Meu foco maior é a assessoria de imprensa, mas dentro da assessoria de imprensa, a gente acaba fazendo outras coisas. Eu não produzo vídeo, não é minha praia, mas, por exemplo, eu tenho trabalhado cada vez mais com vídeos dos meus clientes como um complemento do release. Então, eu peço para ele gravar um videozinho e eu mando junto com o release. Ou um áudio. A gente tem os podcasts que estão crescendo cada vez mais e é uma mídia nova, mas é uma mídia que traz resultado. Então, eu continuo acreditando que a assessoria ela vai continuar existindo. A gente só precisa ir se ajustando às novas ferramentas. E é óbvio que o assessor de imprensa precisa ter uma visão, o jornalista, o RP, quem quer que seja que faça, mas essa é a minha visão. Obrigada. Obrigada, Samantha. Vera, considerações finais e a resposta sobre sua perspectiva de futuro do trabalho. Olha, eu acho que a gente vai ter existe aí uma separação bastante entre tipo de produto, né? Eu acho que para os produtos de bem de consumo, eu acho que sempre vão precisar de assessoria, porque a competição é muito grande e você precisa mostrar o diferencial do teu produto para o teu público consumidor, né? No caso, eu acho que uma coisa que interfere, eu acho que a gente tem realidades diferentes conforme o estado do Brasil, né? Para a parte da mídia, né? Eu acho que é um pouco diferente. Por exemplo, em São Paulo, o jornal de bairro é uma coisa que quase não existe mais e tudo isso foi substituído por mídia digital. E daí você tem a concorrência também daqueles que não são jornalistas e que produzem conteúdo, né? Os influencers, etc. Tá, os blogueiros de plantão aí que não estudaram nada, mas que se dizem, né, jornalistas e tal. Então, eu acho que o mercado ele se transformou numa coisa realmente multimídia, né? A gente vai ter, eu acho que, sempre uma necessidade de um assessor para os assuntos sérios e para os assuntos que você precisa, porque eles precisam de pessoas que saibam dar esse direcionamento para as pautas, né?
porque apesar de a gente ter muitos curiosos no nosso meio, eu acho que ainda carece do profissional de comunicação e de jornalismo para dar um direcionamento correto para as boas pautas, né? E a gente vai depender muito também de como que vai evoluir essa convergência, né, das mídias, porque hoje você tem muitos blogs de jornalistas que saíram de jornais e que abriram, que são blogs sérios, blogs especializados, de, por exemplo, pessoas especialistas em energia ou em economia. 360 também. Exato, a gente tem o Nexo, a gente tem HuffPost, a gente tem uma série de veículos que então, acho que cada vez a gente tem que trabalhar pincelando realmente, catando quem são esses bons veículos. Aquilo que a Márcia falou, que voga sempre, é o relacionamento, o contato pessoal, que hoje pode se dar até através do digital, né, com esses bons jornalistas que ainda estão fazendo um bom trabalho, para que a gente possa, inclusive, eu acho que o diferencial ainda é qualidade de trabalho. Eu acho que a gente só vai se diferenciar desses turistas que estão aí no mercado achando que sabem fazer mídia social e tudo, com um bom português, com um bom texto, com uma boa argumentação, né? Com boas sacadas, como a Silvinha falou, né? Agora, eu até tinha sugerido para a Verônica, que a gente tinha falado daquela sugestão de trazer alguém para falar como estão as organizações dentro das redações hoje, porque eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente saber, né? Por exemplo, dentro desses novos jornais, por exemplo, o HuffPost, Nexo, etc. e tal, como é que eles dividem as pautas? Como é que eles estão trabalhando dentro dessas novas mídias que estão surgindo? Por isso que vai nos dar novas pistas de como atingi-los. Porque telefone, por exemplo, é uma coisa que não funciona mais. Hoje em dia, você pega o Globo, o Estadão, tudo, é tudo aquelas centrais telefônicas que você cai num ramal, que deixa uma caixa postal e que ninguém ouve, né? Então, o que funciona quando você conhece o jornalista é o WhatsApp dele, você passa a pauta para ele e tal. Mas para você chegar nesse nível de intimidade, você tem que ter ido atrás, tem que ter realizado um trabalho corpo a corpo, né? Eu acho que tem espaço, sempre vai ter espaço para um bom trabalho, mas vai exigir cada vez mais, diante desse mar de turistas por aí, que a gente se sobressaia com um trabalho realmente cada vez mais profissional, né? É isso, pessoal. Obrigada, Vera. Nath, por favor. Eu acho que, assim, uma das coisas que nem é tão novidade assim, mas que ainda falta muito explorar, é o que se chamou um tempo atrás de Release 2.0, né? Que a Samantha falou um pouquinho sobre ele, sem nominar, que é a história de você apresentar não só o release, né, as informações fundamentais, etc. e tal, mas também oferecer um pacote de outras delicinhas, outras balinhas, né, como as fotos já, né, um áudio, um vídeo, etc. e tal, alguma coisa a mais, você coloca lá já um vídeo institucional, se for o caso, etc. e tal. E aí eu queria contar de uma experiência minha, na verdade são duas. Eu trabalhei no Sinduscom, Sindicato das Construtoras de São Paulo, e trabalhei também numa empresa que divulgava informação para a América Latina inteira. E nos dois casos, no caso do Sinduscom, por exemplo, a gente tinha os escritórios regionais dentro do estado de São Paulo, eram 9 escritórios. Então, o que a gente fazia? A gente tinha lá as pesquisas, emprego, por exemplo, e aí a gente mandava para os assessores, cada uma tinha um assessor, olha que luxo, a gente mandava para os assessores de imprensa de cada uma dessas regionais informações sobre o nível de emprego ali naquela região. E aí ele trabalhava essa informação, ficava muito mais fácil, muito mais interessante para a imprensa local trabalhar isso. E nessa empresa que eu trabalhei de América Latina, a gente fez isso também, grandes pesquisas que nós fizemos. Então, a gente tinha ali de opinião ou de dados, de informações e tal, a gente separava lá Argentina, Chile, Colômbia, enfim, México, etc. e tal. E aí eu tinha o trabalho de ir cavando, imagina, nesses países, gente desses lugares, que é uma puta de uma dificuldade, porque quando o jornalista tem alguma informação ali, é o @ do Twitter, não tem mais nada do que isso. Aí você tem que
ficar naquela loucura tal de tentar falar com o cara pelo direct, enfim, é uma sandice. Mas deu certo. Por quê? Porque a gente tinha o dado ali estrito daquele país e fazia sentido para ele ter aquela informação e acabou funcionando, por incrível que pareça. E eu falando com eles todos em espanhol, que era a coisa mais engraçada do mundo. Mas foi legal. Foi jóia, foi uma experiência bacana. Márcia, você tem 2 minutinhos, porque os últimos 2 minutinhos são meus. Então a Nath tá te roubou teu tempo. De novo! Não, de novo não, porque a Nath roubou no nosso último encontro da mentoria. Mas 2 minutinhos, Márcia. Eu acho que a Vera, ela conseguiu resumir bem, né, a questão aí, como você fez, a questão do futuro, né, da assessoria de imprensa. Eu sou uma entusiasta, sempre serei do bom jornalismo, então acho que onde tem bom jornalismo, bom assessor de imprensa pode cavar o seu espaço. Claro que hoje, né, enfim, hoje a gente tem uma realidade totalmente diferente e cabe ao assessor. Ele, infelizmente, ele tem que se adequar, se capacitar, né, nas diversas mídias, mas a boa informação, ela precisa sempre de um bom veículo. Então, assim, eu acho que assessor de imprensa, assim como o jornalismo, não vejo essa coisa de vai acabar, os veículos vão morrer, não. Eu acho que tem espaço para todo mundo, ainda tem muito espaço, né? E até nichado, como a Vera falou, o grande empresário, ele quer ver, ele lê a coluna, a editoria de economia da Folha, do Valor, do Estadão. Então, esses veículos, por mais que sejam enxutos, mas eles têm as suas plataformas digitais também, e tudo é aquela coisa da convergência. Eu já ouço essa palavra da convergência na década de 90, quando eu trabalhava no Jornal Dia, início dos anos 2000. O Jornal Dia foi um dos primeiros a fazer convergência de rádio, de TV, de vídeo. A gente até reclamava, porque o repórter ele tinha que fazer tudo na rua. Foi quando começou o repórter ter que fazer vídeo, fazer a sua apuração. Mas, enfim, já era um prenúncio do jornalismo, né, do que a gente vê hoje. Então, acho que tem bom profissional, boa informação, vai ter sempre veículos interessados por ela. Né? E eu vou, rapidinho, um segundo, vou dar um exemplo, a questão que eu falei desde o início do relacionamento. Invistam nisso, façam ideias, criem eventos, chamem os jornalistas para participar. Isso tudo faz com que o seu cliente ele tenha uma aproximação maior com os veículos, né, que ele interessa para eles. Então, existem, né, além dessa coisa de você vender a notícia, cavar a pauta, invista sempre no relacionamento, faça lives com o seu cliente, convide, faça podcast com o seu cliente, enfim. Os jornalistas verem que seu cliente existe, que ele tem alguma coisa boa para transmitir aí para a sociedade. É isso. Obrigada. Gente, passou tão rápido! Fala sério! Passou voando! E olha que já fizemos 2 horas de encontro. Eu tô com um gostinho muito de quero mais. Eu não sei vocês, mas eu não disse tudo, vocês não disseram tudo. Eu tô com muita vontade de fazer um segundo encontro sobre o assunto, porque ficaram muitos desafios ainda, muita coisa para conversar. Né? Vocês topam? Tipo, falar mais sobre isso? Porque vocês que mandam, né? Então... Sim! Bom, pra gente fechar aqui, caraca, 9h50. Eu só quero dizer que eu aprendi muito com vocês. Eu anotei umas 4 páginas com tudo que vocês falaram. Adorei participar. Aprendi pra cacete, nossa, muito mesmo. E eu queria dar um resumo do que a gente falou hoje. Sobre o que eu anotei. Fui, escrevendo e captando o que cada um trouxe. Seguinte, começou com a Vera. Vera falou que assessoria de imprensa é como ser um porta-voz do cliente para o público, né, dele, ser um tradutor entre a empresa e a imprensa e assume o papel de relações públicas com esse relacionamento de apresentação do produto, né, para a imprensa, sempre fundamentada, esse trabalho fundamentado no relacionamento e que é vender, né, tem a missão de vender a credibilidade para o cliente, sendo que ele é um multitarefa
na comunicação interna. Silvinha falou isso, né? É multitarefa nessa comunicação interna. Nath contribuiu dizendo lá, contando um pouco da história que no início o jornalista roubou o trabalho do RP, porque ele acabou trazendo um resultado melhor. Em relação ao marketing de conteúdo, o que a gente discutiu aqui foi que a assessoria de imprensa complementa, né, o marketing de conteúdo, não se mistura tanto, mas é um trabalho de complemento, apesar do assessor de imprensa fazer também esse marketing de conteúdo, mas existem suas diferenças de meio e de linguagem. E que uma coisa bem interessante, eu acho que foi a Samantha que complementou, foi que isso... O que isso significa? O que isso representa? Representa que aumentou o universo de trabalho do assessor de imprensa. Ficou mais desgastante, tem que fazer mais coisas, mas em compensação há outros lugares onde você pode emplacar ali o teu cliente, né? A Nath trouxe a visão de que, por conta da diminuição das grandes redações, esses espaços ficaram cada vez mais valorizados. Existem diferenças, né, entre a TV, rádio, grandes impressos e o digital. E essa linguagem para o digital é que a gente tem que trabalhar um pouco mais, entender como a gente pode fazer, até porque está todo mundo novo nessa área. Não só os assessores, mas está todo mundo. A internet é muito nova, né? Então, a gente está nesse período de aprender a saber como fazer assessoria de imprensa dentro da internet. Um desafio. Como encontrar pautas encantadoras, como encontrar pautas que causam impacto. A pergunta polêmica de Silvinha, que gerou muito pano para manga, foi maravilhosa. Fica aí o desafio, mas a gente conseguiu encontrar uma resposta muito interessante aqui no grupo, que eu vou falar daqui a pouquinho. Eu anotei aqui uma pergunta que eu faria, mas não deu tempo, mas eu acho que eu não lembro direito quem falou, mas chegou a tocar no assunto que pode render mais conversa, que é e os novos formatos de mídia, tipo podcast? Por que os assessores de imprensa ainda não estão pegando firme nos podcasts, né? Já que é uma mídia que está crescendo muito mais do que o Twitter, mas muito mais. O podcast explodiu no Brasil, né? Então, e quais são as outras mídias que nós poderíamos encarar aí como mídias de crescimento? Isso aí fica como perguntas para o próximo capítulo. A Samantha trouxe algo muito interessante para a gente hoje, que tal focarmos em sites menores que tem SEO, porque por exemplo, se um cliente sai no Jornal Nacional, tem um grande impacto, mas as pessoas não costumam ver Jornal Nacional do mês passado, certo? Agora, num site, mesmo que pequeno, que entre com SEO, em uma pesquisa do Google, aquele material pode ficar para sempre. Então, tem grandes vantagens também de comer pela beirada ali. Achei que foi uma grandíssima contribuição. A Samantha trouxe uma visão também dos clientes pequenos, que eu achei muito interessante. E eles têm desejos diferentes dos clientes grandes. Os clientes pequenos, eles querem vender. Não importa se ele vai aparecer no Jornal Nacional. O que importa é quantas vendas ele fez e se o dinheiro que ele está pagando a Samantha está retornando em vendas para ele. Esse é o pensamento, porque seria o meu também. Então, eu entendo. Se eu contratasse a Samantha, eu queria ver dinheiro na minha conta. Se fosse no Jornal Nacional ou se fosse no site de bairro, né? Outro desafio que nós falamos aqui. Como mudar a cabeça do cliente tradicional? Porque, ok, entendemos que ia ser super interessante, mas a Silvinha, por exemplo, levantou essa bola. Meu cliente não faz questão não avalia meu trabalho pelo número de vendas, ele avalia meu trabalho pelo número de vezes que ele aparece na Globo. Como fazer ele entender que a situação é diferente? Desafio, interrogação, quem sabe para um próximo encontro. Falamos também de ter criatividade como fundamental nesse trabalho. A Vera falou algo bastante interessante, inclusive fez resumos maravilhosos aqui, um panorama bem interessante. Ela disse: release em massa não funciona mais. Pã! Grandes veículos trabalham com exclusividade. Pã!
precisamos entender de KPIs, métricas e exigências de clientes. Pã! Somos obrigados a recorrer às mídias sociais, também da Vera, e que ou você faz tudo ou nem entra na história. Fecha aspas de Vera. Não fui eu que disse, foi Vera. A Nath trouxe um termo interessante para a gente discutir. Fazer assessoria no estilo boutique. Daria uma matéria só falando sobre isso, hein? O que seria melhor o estilo boutique? Pode ser conversado com a gente num próximo encontro, mas com pautas exclusivas, onde chegar, como é que começa esse relacionamento. E uma pergunta que eu anotei aqui no meu caderninho. Se a gente precisa de relacionamento como assessor de imprensa, quem está chegando agora faz como, né? Grandes repórteres leem pequenos sites, Release 2.0, transmídia, o desgaste com o trabalho, visão 360, é isso. Curtiram? Esse foi o nosso resumo e espero que a gente faça mais, porque eu adorei. Caraca, galera, eu tô muito atrasada. Beijo, tchau!